Nos primeiros dias de fevereiro deste ano, as forças americanas e israelenses abriram o que muitos em Washington descreveram como uma campanha aérea decisiva contra o Irã. Avaliações iniciais do Pentágono apontavam para a destruição em massa de instalações de mísseis, bases da Guarda Revolucionária e capacidades ofensivas iranianas. Autoridades americanas chegaram a afirmar publicamente que o arsenal de Teherã havia sido reduzido a uma fração mínima do que existia antes dos ataques. A mensagem era clara: o poder aéreo ocidental havia quebrado a espinha dorsal militar do regime. A realidade, no entanto, começou a se revelar de forma diferente. O Irã surpreendeu os planejadores militares do Pentágono. Em vez de colapsar as forças iranianas, mantiveram a capacidade de responder com salvas e mísseis balísticos e drones, mesmo sob pressão constante. Avaliações de inteligência posteriores, obtidas durante e após o cessar-fogo de abril, mostraram que Teherã havia preservado ou reconstituído porções significativas de seu estoque. Em alguns casos, o país recuperou acesso a dezenas de sítios de lançamento subterrâneos e reintegrou sistemas que se acreditava estarem inutilizados. Há indícios ainda de que o presidente Donald Trump pode não ter sido plenamente informado sobre a verdadeira condição do arsenal iraniano nas fases iniciais da operação. Estimativas públicas do governo americano falaram em apenas 21 ou 22% dos mísseis restantes. Dados de inteligência, porém, apontavam para números bem mais altos, em torno de 3/4 do inventário pré-guerra em determinados períodos. A discrepância entre o que era anunciado e o que as avaliações internas revelavam criou um problema estratégico que só se aprofundou com o passar dos meses. Quase 6 meses depois do início dos combates, a situação militar americana chegou a um ponto de inflexão. O general Dan Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto, começou a comunicar de forma privada a outros assessores de alto nível da administração de Trump que o país precisava encontrar uma saída para o conflito. Segundo as fontes familiarizadas com as conversas, Dan Kane argumentou que as opções militares disponíveis para escalar a guerra poderiam gerar efeitos contrários e que o poder aéreo isolado dificilmente alcançaria os objetivos declarados pelo presidente Trump. O general discutiu essas preocupações com o diretor da CIA, John Ratcliffe, e com o secretário de Estado, Marco Rubio, e com o vice-presidente J.D. Vance. O objetivo era alinhar a mensagem antes de reuniões com Trump e deixar claros os limites e os riscos das alternativas que não envolviam o envio de tropas terrestres. Trump sempre demonstrou aversão à ideia de colocar botas no chão no Irã. Sua preferência era clara: bombardeios aéreos suficientes para forçar Teherã a aceitar um acordo nos termos americanos, especialmente a garantia de que o país nunca obteria uma arma nuclear. Dan Kane e outros oficiais, no entanto, passaram a considerar esse resultado improvável. Em audiência pública no final de julho, o próprio general declarou que o poder aéreo tem seus limites. Essa frase passou a resumir o dilema enfrentado pela atual administração de Trump. Uma operação maior e planejada para o final de julho chegou até ser considerada, mas Trump precisou voltar atrás. Faça como os nossos membros para assistir ao vídeo completo desta análise e ter acesso a outros conteúdos. Torne-se um membro do canal. Basta clicar aqui nesse botão de Seja Membro que aparece logo abaixo do vídeo. Trump aparentemente estava disposto a autorizar o que descreveu como uma ação massiva. No entanto, após conversas com aliados do Oriente Médio que temiam represálias iranianas contra sua infraestrutura energética e diante de alertas sobre esgotamento de munições americanas, a ofensiva foi adiada. O estoque de munições americanas tornou-se um fator central. Relatórios apontam que os Estados Unidos consumiram praticamente todo o inventário de mísseis de longo alcance de precisão, como a WATCANS e o PrISM.
Sistemas de defesa aérea como Patriot e Terrad também sofreram redução significativa. Mísseis como Tomahawks e Jasmine foram usados em quantidades elevadas desde o início da campanha. A reposição desses armamentos não leva dias ou meses, leva anos. Oficialmente, o governo nega que haja uma crise de abastecimento. Internamente, porém, o general Dan Kane e outros assessores levantaram a questão em reuniões com a Casa Branca. A preocupação não se limita às forças americanas. Aliados no Golfo transmitiram avisos de que a escassez de sistemas de defesa de alta performance prejudicaria sua capacidade de se proteger caso Teherã respondesse a uma nova escalada. Enquanto as opções ofensivas americanas se estreitam, o tempo sem intensificação aberta do conflito passou a favorecer o Irã. Durante os períodos de relativa calmaria, inclusive o cessar-fogo de abril, Teherã utilizou a pausa para reconstituir os seus estoques, reorganizar os lançadores e integrar novos sistemas. Avaliações de inteligência indicam que o país recuperou capacidade de resposta próxima ao nível pré-guerra em vários setores. E a cada semana em que os bombardeios americanos não avançam para alvos mais sensíveis, como infraestrutura energética ou instalações nucleares, o Irã ganha espaço para se reorganizar. A restrição ao tráfego no Estreito de Hormuz, mantida pelo regime, continua exercendo pressão econômica sobre os mercados globais de petróleo e sobre os aliados americanos na região. Teherã não precisa vencer no campo de batalha convencional. Basta não perder de forma definitiva e esperar que o custo político e material para Washington se torne insustentável. O general Kane tem conduzido essas conversas com muito cuidado. Em reuniões diretas com Trump, ele apresenta as opções e afirma que as forças americanas ainda são capazes de causar danos massivos se a ordem for dada. Fontes descrevem a postura do general como uma forma de proteger a instituição militar, evitando que decisões mal calibradas resultem em consequências que a administração não esteja preparada para enfrentar. A Casa Branca, por sua vez, elogia publicamente o desempenho de Dan Kane e destaca o sucesso de operações anteriores, mas a busca por uma saída diplomática, mesmo que simbólica, ganhou força entre vários assessores de alto nível. Faça como esses membros para assistir aos vídeos completos e ter acesso a outros conteúdos liberados exclusivamente para membros. Clique neste botão de Seja Membro. Quero saber a sua opinião. Você acredita que a busca americana por diálogo neste momento representa um reconhecimento real dos limites militares ou apenas uma manobra temporária enquanto os estoques são repostos? Deixe sua opinião aqui nos comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.